juntos a verdade prática. Vamos lá? 1, 2, 3, verdade prática. A história de Elias e Eliseu nos inspira a andarmos com pessoas que desfrutam de intimidade com Deus e que, por isso, vale a pena serem seguidas e imitadas. Amém? Que importante, não é? Importante. Tanto ser seguido como imitar. Na hora que a gente quiser seguir alguém ou imitar alguém, não é? Hoje em dia nas redes sociais estão na moda esse negócio de seguidores, não é? E a Bíblia aqui, ó, já, né? E a verdade prática nos dizendo aqui, e a Bíblia também nos diz, né? Para sermos seguidores, para sermos imitadores de Jesus, não é? Leitura bíblica em classe está em 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 15, que eu passo a fazer a leitura agora e os irmãos podem nos acompanhar, uma leitura direta. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 1 ao 15, diz assim: Sucedeu, pois, que, havendo o Senhor de elevar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu de Gilgal. E disse Elias a Eliseu: Fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém, Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então, os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por de cima da tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: Sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por cima de tua cabeça? E ele disse: Também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: Vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim ambos foram juntos. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou e feriu as águas, as quais se dividiram para as duas bandas, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: Pede-me o que queres que te faça, antes que seja tomado de ti. E disse Eliseu: Peço-te que haja porção dobrada de teu espírito sobre mim. E disse: Coisa dura pediste. Se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará. Porém, se não, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo, com cavalos de fogo, se os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: Meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. E nunca mais ouviu. E tomando das suas vestes, as rasgou em duas partes. Também levantou a capa de Elias, que lhe caía, e voltou-se e parou à borda do Jordão. E tomou a capa de Elias, que lhe caíra, e feriu as águas, e disse: Onde está o Senhor, Deus de Elias? Então feriu as águas, e se dividiram elas para uma e outra banda, e Eliseu passou. Vendo, pois, os filhos dos profetas que estavam de fronte em Jericó disseram: O espírito de Elias repousa sobre Eliseu. E vieram-lhe ao encontro e se prostraram diante dele em terra. Amém? Deus abençoe a todos. Quero convidar o pastor Márcio aqui e desejar a todos uma boa aula. O pastor Leandro me comunicou também, conversando comigo, da sua possível ausência nessa manhã.
Então, se você trouxe documentos, né, ficha de adesão completa e queira deixar comigo nessa manhã, não tem problema. Eu fico com elas e até a noite passo para ele para ele fazer a verificação e assinar. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor. A paz do Senhor a todos. Senhor Deus, Pai, mais uma vez falamos contigo, agradecendo esta manhã a oportunidade de nos reunirmos e estudar a palavra. Quero te agradecer pela vida de todos e te pedir que abençoa, não só essa classe, todas as demais classes, que os professores sejam bem-sucedidos na administração, que possam manifestar, esclarecer, falar de uma forma que todos entendam, e também, Senhor, que tanto alunos quanto professores possamos aprender mais de Ti e guardar na mente e praticar no nosso dia a dia a Tua palavra, a Tua vontade. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Pode sentar. Deus abençoe a todos. O assunto desse trimestre é o estudo aí do livro dos Reis, né? São dois livros, primeiro Reis e segundo Reis, que eu expliquei para vocês já que no original era um só, e pelo tamanho da época dos manuscritos, foi dividido em duas partes, primeiro e segundo Reis, mas na verdade é um conjunto só. E a lição de hoje, nós vamos, na lição de hoje, fazer uma pausa no estudo dos reis em si, porque esse livro dos reis fala sobre os vários reis que governaram Israel e Judá, os dois reis, né? Governaram o povo de Deus, isso depois de Salomão. Eu tinha esquecido de tirar umas. Estou ficando até acostumado. Estou longe de vocês, né? Tranquilo aqui, não vou afetar ninguém. E ontem eu tomei a segunda dose da vacina, completou o ciclo aí, tá? Mais 14 dias, né? Diz que fica completo mesmo. Bom, mas voltando aqui, o livro dos reis, contando a história dos reis depois de Salomão, né? Então, o primeiro rei foi Saul, depois veio Davi, depois o seu filho Salomão, e depois de Salomão foi dividido, por causa da questão de impostos, em dois países diferentes. Um era Israel e outro era Judá. O reino de Judá foi governado por descendentes de Davi, então filho, neto, bisneto, e assim seguiu. E o reino de Israel foi governado por pessoas diversas, e tinha golpe, e era uma confusão. O reino de Israel foi um reino muito distante de Deus. Nas aulas passadas, a gente estava vendo aí nesse período em Israel, e essa parte do estudo está focado bastante em Israel, não em Judá, na descendência lá de Davi. Não, mais à frente a gente vai ver alguns desses reis, mas a gente tem até agora estudado muito o reino de Israel, onde, conforme eu falei, são outros, que não é da família de Davi. E nesse reino de Israel, as últimas missões, a gente viu o reinado de Acabe, esse rei, um rei muito ruim, um rei dirigido pela sua esposa Jezabel, e durante o reinado de Acabe também tinha, se opondo a Acabe e defendendo a fidelidade a Deus, o profeta Elias. E isso a gente viu bastante nas aulas passadas. Depois o filho de Acabe, a gente viu na aula do domingo passado. E hoje é uma pausa nesse estudo da vida desses reis, porque hoje a gente vai falar de uma transição entre os profetas. Elias, que era um profeta que atuava lá nesse reino de Israel, alertando, defendendo a fidelidade a Deus, e aí o seu sucessor, que se chama Eliseu, que também trabalhou nesse reino de Israel. As profecias, o trabalho dele foi sempre na parte de Israel, né?
Então, hoje nós vamos falar sobre a transição desses profetas. Esse livro de Reis dá bastante destaque ao profeta Elias e depois ao profeta Eliseu, ao ministério deles, porque lembra que eu falei que o livro de Reis foi escrito há muitos anos depois, lá para o pessoal que estava na Babilônia, o povo depois, já quando estava cativo, para eles entenderem por que eles tiveram a terra destruída, por que eles foram levados cativos, para eles entenderem que aquela situação deles foi fruto de muitos e muitos anos de desobediência, de alertas da parte de Deus chamando a atenção a eles sobre fidelidade, e eles insistentemente, de forma muito teimosa, foram abandonando a Deus e contrariando, e pecando, não obedecendo, e dessa forma eles estavam no cativeiro na Babilônia por causa dessa história. Então o livro de Reis é para mostrar isso. E nesse enfoque é que nós vemos então esse destaque aos profetas Elias e o seu sucessor Eliseu, porque o ministério desses dois profetas era um ministério que eu já disse, de defender a fidelidade a Deus. Eles iam de frente assim, eles batiam de frente com o rei e davam bronca no rei, faziam profecia contra o rei, e era o rei Acabe dizia até: esse Elias é o perturbador de Israel, ele só vem aqui para dar dor de cabeça. Então Elias e Eliseu eram homens que lutavam muito contra o pecado e contra aquele sistema, aquele governo corrupto, aquele governo infiel a Deus. Por isso o destaque dado à história deles, para deixar claro para aquela geração lá na frente que estava sofrendo, falando: olha, esse povo pecou e isso não foi falta de aviso. Teve Elias e teve Eliseu, todo esse detalhamento para falar: olha o quanto Deus avisou, o quanto Deus trabalhou para deixar claro que precisava ter mudança, e mesmo assim eles não mudaram. É por isso que nós vemos todo esse detalhamento histórico de Elias e Eliseu. Eu estou comentando isso para vocês perceberem que a Bíblia não foi escrita assim, como diz, aleatoriamente. Foi alguém que cismou e foi jogando as histórias. Os textos bíblicos, tudo que está narrado na Bíblia, é sempre para nosso ensino, para a gente entender a nossa fé e entender o nosso compromisso com Deus. Por isso que quando pega e tem todo esse detalhamento de Elias e Eliseu, tinha esse propósito, deixar claro que Deus não estava punindo aquele povo, eles não estavam sofrendo, porque Deus está aí atrás de por qualquer coisinha, qualquer escorregão, ele vem e pesa a mão e pune. Não. Esses livros, isso aqui deixa claro que Deus tem, longanimidade, né? Um ânimo longo, ele tem muita paciência, ele vem, avisa, alerta e trabalha de uma forma muito intensa para que a gente se conserte. Só que chega uma hora que tudo tem limite. Foi o caso do povo de Israel. Então hoje a gente vai falar sobre a transição de Elias para Eliseu. Por que a gente vai falar sobre essa transição? No comentário aqui da revista tem uma frasezinha que eu achei importante nesse sentido de hoje, que diz assim: todo início tem um fim. Todo início tem um fim. Essa lição de hoje, falando sobre a transição do ministério de Elias para Eliseu, era o ministério de Elias, a vida de Elias, o trabalho de Elias estava terminando e ia começar o de Eliseu. Essa lição e esses eventos é justamente para trazer uma lição para nós nesse sentido. Todo início tem um fim. Tudo que a gente faz, toda a vida, enfim, tudo que acontece
céu tem realmente um início, um meio e um fim. Nada é eterno. Nada é eterno aqui na terra, estou falando aqui. Eterno, nós somos eternos, na glória, Deus é eterno, tudo isso é eterno. Mas eu estou dizendo aqui, na nossa vida terrena, cotidiana, as coisas não são assim, sem fim. Tanto para o lado ruim quanto para o lado bom. Coisa ruim que acontece na vida da gente é até um consolo, que o que é ruim não vai ser ruim todo o tempo. Uma hora aquilo passa. E as coisas boas também uma hora acabam. Tudo na nossa vida tem um começo, mas tem um fim. Aliás, a nossa vida como um todo tem um começo quando a gente nasce e tem um fim quando a gente morre. E as nossas realizações, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente trabalha, tudo que a gente faz aqui e o que a gente passa tem um começo, mas tem um fim. E quando a gente analisa aqui o histórico de Elias e Eliseu, o que a gente procura meditar hoje nessa aula é o que a gente está deixando, porque tudo tem um início e tem um fim. Então tudo que a gente faz tem uma hora que vai chegar ao seu fim. E o que a gente está deixando para frente, para os nossos sucessores, para a nossa família, para aquelas pessoas que a gente quer bem, ou na igreja, no nosso trabalho, na nossa vida? Que história, que lição, que exemplo a gente está dando para os que vêm depois da gente? E por outro lado também, tudo tem um início e tem um fim. Para Elias estava sendo o fim. Então a questão é, o que Elias estava deixando para Eliseu? E o que nós deixamos para aqueles que nos sucedem? Que exemplo, que lição? Será que dá para aproveitar alguma coisa do que a gente faz para os que vêm depois da gente, para os meus filhos, para os seus filhos? Será que eles vão ter alguma coisa para dizer, eu sou assim porque herdei, aprendi do meu pai e isso não abro mão? Ou o contrário, eu sou assim infelizmente porque meu pai e minha mãe era essa porcaria e acabou dando isso para mim? O que a gente está deixando para frente? Então a transição de Elias para Eliseu, Elias estava terminando o ministério e ele estava deixando algo para Eliseu na sua vida. Por outro lado também era o fim para Elias, mas era o começo para Eliseu. E aí, para todos nós também, quando a gente, tudo tem um início, tem um fim, muita coisa na nossa vida, independente da idade, né? Porque às vezes a pessoa tem 80, 90 anos, que acabou tudo. Tudo a gente sempre tem um começo. A nossa vida sempre dá para fazer alguma coisa. Enquanto a gente estiver aqui na Terra, alguma coisa a gente consegue fazer. E para começar, a gente não começa do nada. A gente é muito mais bem sucedido se os nossos projetos, os nossos objetivos, as nossas atividades, os nossos planos, se a gente se basear em exemplos, ter alguém para olhar e começar tanto dos erros, dos acertos, olhar os erros e falar, isso por esse lado eu não vou, e olhar os acertos e falar, esse é o caminho para eu começar. Para aprender, para começar alguma coisa, é muito bom quando a gente toma por base os exemplos e de preferência os bons exemplos. E Elias estava começando, tinha o seu início nessa transição. E quem era a referência, o exemplo para Eliseu? Ele estava começando, Eliseu. Quem era a referência? Era Elias. Tá? Então, o que nós vamos ver hoje e pegar nessa lição, essa transição do fim do ministério de Elias para o começo do ministério de Eliseu, é como isso se deu, e o que Elias deixa, e como Eliseu aproveita o que é deixado. E da mesma forma, o que eu e você estamos deixando para frente, para os próximos. E se eu e você vamos começar alguma coisa, será que para a gente começar bem, a quem a gente está olhando, de quem a gente está aprendendo, como que a gente está
interagindo nisso. Essa é a ideia da lição de hoje, tá? Então, olhando aqui em termos de texto bíblico, vocês viram que foi lido em 2 Reis capítulo 2, certo? Nós, na lição passada, quando nós falamos aí do reinado de Acasias, o reinado de Acasias está em 2 Reis capítulo 1. Então você vê que também a gente está vindo numa sequência nos textos, no texto do livro de Reis. Já vimos todo o livro de 1 Reis, entramos no livro de 2 Reis. Na aula passada o reinado de Acasias só foi o capítulo 1, e aí é só isso que narra o reinado de Acasias. E no capítulo 2 é o que fala sobre essa transição, por isso que a leitura foi feita no capítulo 2 de 2 Reis. Aqui é a transição entre o ministério de Elias para o ministério de Eliseu. É isso que é mostrado no capítulo 2 de 2 Reis. Elias, ele escolheu os seus, na verdade não é nem que ele escolheu, né? Deus escolheu o sucessor por ele e mandou ele chamar Eliseu e trabalhar nessa sucessão. Olha aí no capítulo, em 1 Reis, no capítulo 19, 1 Reis, capítulo 19, e a partir do versículo 15. Aqui, lá enquanto Elias estava lá no Monte Horebe, na época, capítulo 19, foi depois daquele desafio com os profetas de Baal, que desceu fogo do céu. Jezabel, naquela época, ficou morrendo de raiva e falou: eu vou matar esse Elias. E aí Elias fugiu para o Monte Horebe e estava com medo, estava desanimado e estava querendo largar tudo. E Deus fala com ele, com Elias, dizendo: não, o seu ministério ainda não acabou, tem coisa para você fazer. Dentre essas coisas, uma delas era preparar o sucessor. Então, em 1 Reis, capítulo 19, versículo 15, diz o seguinte: e o Senhor lhe disse, Deus disse a Elias: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, vem e unge a Azael, rei sobre a Síria. Essa era uma missão que Elias ainda tinha. Lembra que eu falei? Elias estava achando que com a perseguição de Jezabel estava tudo acabado para ele, já o ministério dele estava acabado, e Deus diz: não, tem coisas para fazer. Uma dessas atividades, ungir um rei lá na Síria. Também, versículo 16: também a Jeú, filho de Ninzi, ungirás rei de Israel. Então a segunda tarefa que ele tinha era ungir um rei para Israel, ungir alguém que fosse. Esse aqui, só comentando com vocês, Jeú, ungir como rei de Israel. Nessa época o rei de Israel se chamava Acabe, certo? Acompanha comigo, era Acabe. Quem assumiu depois que Acabe morreu foi Acasias, que era filho de Acabe. E normalmente os reinados eram uma sucessão assim: o filho assumiu o reinado quando o pai morria. Só que Acabe foi tão ruim, tão desobediente, tão mau, que Deus falou o seguinte: você foi reprovado e a tua geração não vai continuar reinando Israel. Então era uma determinação de Deus. Os descendentes de Acabe não iriam continuar governando. E por isso aqui você vê que Deus fala assim: ó, vai e unge a Jeú, rei de Israel. Ungir não era que quando o profeta ungia, imediatamente a pessoa passava a ser rei. É só você olhar, por exemplo, a história de Davi. O profeta Samuel ungiu Davi, mas Davi, quando foi ungido por Samuel, imediatamente ele se tornou rei? Não, demorou muitos anos, e quem era o rei era Saul, perseguiu Davi. Mas a unção por meio do profeta era um sinal de que, olha, Deus está fazendo uma promessa que você vai assumir o reinado.
Quando Deus fala, vai ungir Jeú, Jeú não era parente de Acabe. Jeú não tinha nenhum parentesco com Acabe. Então era Deus dizendo, eu vou acabar com essa dinastia de Acabe, e quem vai assumir no lugar dessa família de Acabe, vai ser Jeú. Era o que Deus estava mandando aqui. Outra coisa antes, que falou aqui, que a primeira missão era ungir Azael, rei sobre a Síria. É porque Deus iria usar a Síria para punir a família de Acabe e Israel. Tudo isso eram missões que Deus estava dando para Elias, falando, vai. Então era Deus preparando o terreno. Vai ungir o rei Azael lá para a Síria, porque eu vou usar a Síria para punir a família de Acabe e Israel. Vai ungir Jeú, porque essa família de Acabe, eu vou tirar elas do governo e Jeú vai assumir. Então, quando você segue lá o histórico, você vai ver que depois de Acabe morrer, o ungido assume Acasias fica pouquinho tempo, depois um outro irmão de Acasias tenta reinar, fracassa, e quem assume, quem dá um golpe e mata a família toda de Acabe e assume o reinado, adivinha quem é? Era o Jeú. Mais à frente, Jeú, ungido por Elias, assume o reinado de Israel, e ele, Jeú, mata a família toda de Acabe. Ele matou todo mundo da família de Acabe, cumprindo o que Deus havia prometido, né? Mas isso começou antes, no ministério de Elias. Vocês estão acompanhando comigo? Isso aqui não é que você não precisa guardar na cabeça. Eu só estou frisando que Elias, como representante de Deus, ele teve missões justamente para cumprir o propósito de Deus diante de um reinado ímpio de Acabe, e o reinado de Acabe iria terminar, e tanto a sua descendência ia terminar. Essas missões foram dadas a Elias para preparar isso. Então a primeira foi ungir o rei da Síria, a segunda missão, ungir o rei para Israel, depois para tirar a família de Acabe, e a terceira missão, a gente está no versículo 16, né? Então olha, estava lá, 16. Também a Jeú, filho de Nísi, ungirá os reis de Israel. E a terceira missão, e também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Então veja que Deus escolheu o sucessor de Elias e falou, você vai ungir Eliseu como o profeta que vai dar continuidade, certo? Amém? Até aqui, seguido aqui, você vai ver mais à frente que Elias procura o Eliseu, encontra o Eliseu que estava cuidando lá dos bois e fala, larga essas juntas de boi aí e vem seguir. A partir desse ponto, Elias continuou seu ministério. Você seguindo o livro de 1 Reis vai ver Elias ainda atuando, falando com Acabe, fazendo algumas coisas. Elias continuou seu ministério e ele chamou Eliseu para estar com ele. Daí, Toninho, a gente já vê uma lição por parte de Elias em termos de postura. Uma coisa muito comum nas pessoas que têm alguma posição, algum cargo, ou cargo de liderança, ou mesmo nas atividades do dia a dia, é aqueles ciúmes, aquele apego ao que tem no seu cargo, tipo, para ninguém tomar o seu lugar. Se você reparar, uma falha humana muito comum é as pessoas acharem que só eles sabem fazer e bloquear e às vezes até prejudicar qualquer um que, vamos dizer, comece a ter algum desenvolvimento naquilo que a pessoa sabe. Vou pegar aqui, sei lá, comigo mesmo. Eu não estou dando aqui há muito tempo aulas com vocês. Imagine que começa aqui, sei lá, o Toninho. Toninho, um dia convido o Toninho para dar uma aula aqui. Aí o Toninho vem e dá uma aula
e depois todos vocês começam a falar: que bênção que foi a aula do irmão Toninho, nossa, mas foi uma maravilha, foi tão bom, a gente entendeu, me senti bem, não, que glória foi com o Toninho, muito bom, eu queria ter mais aulas com o irmão Toninho. Percebe que quando a pessoa não tem um compromisso com Deus e tem esse orgulho próprio, esse orgulho pessoal, e no exemplo aqui que eu estou dando, se não há humildade e a entrega verdadeira a Deus, quando o Toninho deu a aula maravilhosa que todo mundo elogiou, se eu não tenho um compromisso com Deus e sou aquele orgulhoso, aquele, eu acho que é eu só que faço, o que eu vou começar a dizer? Vou começar como diz: abre o olho com o Toninho que ele quer passar a perna no teu lugar. E tem muito, Daniel, às vezes aqueles que chegam e falam isso para a pessoa. Chega: pastor Márcio, abre o olho com aquele Toninho. Ele, se alvoroçou, já pôs as asinhas de fora. Abre o olho. Vai querer ele está querendo tomar teu lugar. Fique esperto com ele. Não, já corta as asinhas logo de início, porque esse tipo de gente sabe como é que é. Daqui a pouco ele quer subir e dar aula na escola e tirar o irmão do escanteio. Você já viu esse tipo de conversa? Mas eu não estou falando só na igreja, eu falo em todas as áreas. Em tudo que você se envolve, a gente tem que ter uma consciência. Lembra que o início, que eu falei, a frase que eu achei muito importante na lição: todo início tem um fim. Não importa o quão bom ou o quão bem você faça alguma coisa, tem um fim para a sua carreira. Tem um fim que Deus levanta pessoas com mais condição. A obra de Deus não para. E não só a obra de Deus, na sua vida normal, no dia a dia, vão surgir pessoas com condições, com capacidade cada vez maior. Não está tendo aí esse negócio dos Jogos Olímpicos? Não tem isso? Aí vocês veem que vira e mexe, alguém bate um recorde. Sempre aparece, alguém bate um recorde. Aí esse recorde que bateu é porque outro antes era mais rápido, mais forte, fazia alguma coisa. E alguém bateu o recorde. Quando você vai olhar, quem bateu o recorde? Foi uma outra pessoa. Alguém que veio depois. Nesse coisa aí da Olimpíada, não tem aquele rapaz da canoagem que ganhou? Aí não sei se vocês viram na reportagem que, pelo menos disseram lá na reportagem, que ele tem um filho chamado Sebastião, que ele colocou o nome do filho em homenagem a um outro atleta da canoagem, que ele olhava e falava assim: olha, sabe, tinha admiração, como era, fã do tal do Sebastião da canoagem. Então ele pôs até o nome do filho em homenagem ao atleta da canoagem que ele admirava. E aí, nessa competição olímpica, pelo menos as reportagens que eu vi, o tal do Sebastião competiu. Então esse que ganhou, o brasileiro que ganhou, ele ganhou daquele tal Sebastião de que ele era fã. Ou seja, o que era campeão várias vezes, aquele que era o bom na tal canoagem, agora estava sendo superado por o que veio depois. E até bonito, porque diz que no final o tal do Sebastião foi lá e deu um abraço nele, cumprimentou, ficou alegre pela vitória dele. É coisa assim do esporte, mas o que eu estou dizendo é, em tudo na vida da gente, por mais que a gente tenha aquele carinho pelo que a gente faz, nas nossas coisas, no nosso dia a dia, por mais que a gente tenha carinho e ache que faz o melhor, e faz o melhor dentro do que a gente pode, mas as coisas evoluem e sempre vai surgir alguém melhor do que a gente. E para nós vivermos bem, para a gente não se desgastar demais, a gente tem que estar consciente disso, de que isso é natural, é uma evolução natural, que venha alguém, mesmo senão
a nossa sociedade não progrediria nunca. Já pensou se tudo parasse do jeito que a gente, ninguém desenvolvesse nada? Vem coisas melhores, vem pessoas melhores. E o que a gente tem que fazer? Na verdade é aproveitar isso. E conforme Elias fez aqui, o exemplo de Elias é um exemplo bom. Deus falou: você vai escolher lá o menino lá, o Eliseu, para ser profeta no teu lugar. Ao invés de Elias fazer uma campanha, sabe? Falar: não, eu vou fazer jogo duro, ele vai tomar o meu lugar, eu tenho autoridade, eu chego aqui, mando descer fogo do céu, agora vai pôr um tal de Eliseu aí no meu lugar. Não, o lugar é meu, ninguém tira, ninguém lasca. Foi isso que Elias fez? Não, ele foi lá, chamou o Eliseu, e a partir daí Eliseu caminhou junto com Elias. Mostra que Elias teve a preocupação e o entendimento de que o que ele começou, uma hora ia terminar. E a melhor coisa que ele tinha a fazer não era aprender com ele, não era dizer: o meu lugar ninguém toma. A melhor coisa que ele tinha a fazer era deixar um legado, era treinar o Eliseu e encarar. Quando Deus fala assim: unge Eliseu, em outras palavras, não é só ungir e largar as costas. Em outras palavras, Deus está dizendo: prepara o Eliseu para ficar no teu lugar. Elias então encarou a transição, encarou o Eliseu como mais uma coisa que ele tinha que fazer com todo carinho, uma coisa caprichada. Ele falou: eu vou preparar alguém melhor do que eu. A Bíblia não diz isso, mas os atos de Elias demonstram isso. Que Elias então treinou Eliseu, trabalhou com Eliseu, para que o trabalho de Elias tivesse uma continuidade. Ele enxergou o Eliseu como uma realização para ele. É mais ou menos um sentimento que a gente deveria ter em relação a todas as pessoas, é mais ou menos o que a gente tem com os nossos filhos. Fala para mim, você, pai e mãe, o que mais dá prazer para a gente não é pensar, sonhar e até ver realizado, mas imaginar que os nossos filhos fazem melhor do que a gente? É ou não é? Pensar assim que o nosso filho, a nossa filha vai estudar mais, vai ter mais nome, vai ganhar mais, vai ser mais inteligente, vai conseguir fazer mais. Não é o que agrada a gente pensa o seguinte: se tem alguma coisa que eu fiz na vida que eu quero deixar, é pelo menos que os meus filhos sejam melhores do que eu. É esse o pensamento que pelo menos um pai e uma mãe que tem amor faz. Tem umas exceções por aí, né? Mas não vamos falar das exceções, vamos falar do que é o normal. E isso não é só em relação aos filhos. O que Elias demonstrou é que na obra de Deus, a posição de Elias não foi olhar Eliseu como alguém que estava disputando o lugar com ele, mas ele encarou como uma missão. Ele falou: agora, além de defender a fidelidade a Deus, de bater de frente com esses reis ímpios, mas uma outra coisa, eu vou trabalhar que Eliseu seja um grande profeta. A alegria, o prazer de Elias era olhar e ver que ele conseguiu deixar uma grande lição, um grande legado. Tem que ser então da nossa parte, no nosso viver, pegar essas lições com Elias e nos perguntar: o que a gente está passando para frente? Ou a gente está nesse egoísmo de: essa parte é minha, essa atividade é minha. Se eu toco, esse aqui vai parecer um outro que toca melhor que eu. Não posso fazer isso. Não, se eu ensino, se eu prego, se eu oro, se eu canto, se eu ajudo aqui, se eu lidero, se eu faço aquilo outro. Não, pera um pouco. Foi Deus que me colocou aqui, só Deus que me tira. Quando vem essas conversas, sabe? Deus me colocou e só Deus me tira. Normalmente, não vou dizer que é sempre assim, mas normalmente é só se vir Deus do céu em pessoa e falar: tem aqui, ninguém me tira. Normalmente é isso.
tá? Essa conversa de Deus me colocou e é Deus que me tira, normalmente é um pensamento de ninguém me rasga daqui, não, de jeito nenhum. Não aceito ninguém fazer, porque eu faço e acabou. Normalmente tem isso por trás do sentimento. Porque quando a pessoa está nas mãos de Deus, para que Deus faça as coisas, essa pessoa normalmente ela faz questão de formar novas pessoas para fazer melhor do que ela. A alegria dessa pessoa é ter alguém no lugar dela fazendo melhor. Normalmente quem tem o chamado de Deus, ele faz e trabalha para que novas pessoas sejam treinadas e desenvolvam para seguir a obra, porque essas pessoas entendem que a obra não é dele, que a obra é de Deus. Então ele passa, mas a obra tem que continuar. Amém? Então Elias nos dá essa lição. Nós vimos aqui que Deus falou para ele chamar Eliseu e ele fez isso e trabalhou sem a ciumeira. E o ministério de Elias realizou grandes feitos. Olha, Elias no seu ministério. Então lembra que ele profetizou lá, falou que não ia ter chuva enquanto ele não falasse. Isso aconteceu. Fez um desafio contra os profetas de Baal, e enquanto ele orou, e veio lá fogo do céu, e mostrando que só Deus é Deus. Ele debatia lá contra Acabe, mostrando a imoralidade, que estava errado. Ele foi sustentado lá de uma forma milagrosa, lá quando tinha fome, os corvos iam trazer comida. Depois foi lá, lembra, na casa da viúva, e numa casa de uma pessoa que não tinha nada, a farinha multiplicou e Deus sustentou ele. E dessa forma, foram lá. Depois o outro, lembra que em 2 Reis, no capítulo 1, reinado de Acasias, que os filhos de Acabe, que ele está todo orgulhoso, falou, ele ficou doente, falou, eu quero o Elias aqui, e mandou soldados lá, e mandava um grupo, e aí vinha fogo do céu e queimava lá os soldados. Foi o segundo grupo, só o terceiro grupo, que quando foi pianinho, né, falou, não leva não, mas dá para o senhor ir lá falar com o rei. Aí quando houve a humildade, ele foi, tudo isso no ministério de Elias. Sim, então muitas obras que Elias, ele fez milagres, ele trabalhou no ministério, e foi um ministério de defesa de Deus, da fidelidade, tinha milagres, foi um grande ministério. Só que nesse ministério, uma coisa que chama a atenção é que, se comparar, deixa eu pegar água aqui, se comparar o ministério de Elias com outros profetas aí da Bíblia, Elias não escreveu nenhum livro. Sabe que nem Daniel escreveu o livro de Daniel, Isaías, Abacuque, enfim, tem tantos profetas, os livros proféticos, vários profetas famosos escreveram livros. Elias não escreveu nenhum livro. Elias também, diferente de Isaías e Daniel e de tantos outros profetas, Ezequiel e outros, nós vamos estar arrecadando as ofertas, a gente continua falando. Elias também não tem profecias para um futuro distante. É outra coisa. Então Elias não escreveu, não deixou livros escritos. Aí você fala, mas pastor, mas e a história dele? Não foi ele que escreveu? Não foi ele que escreveu. Lembra que eu falei? Essa história em todo o livro de 1º e 2º Reis foi escrito lá na Babilônia, muitos anos depois. Foram as pessoas que pegaram crônicas, pegaram anotações e escreveram esses livros. Essa história foi juntada muito tempo depois. Não foi Elias que escreveu a sua história.
Então Elias não escreveu livros. Elias foi um profeta que também não teve profecias sobre a vinda de Cristo, sobre coisas, sabe, que nem Daniel, que tinha lá a visão lá dos reinos, do futuro, 100 semanas, aquela coisa toda, 70 semanas, nada disso. Elias, as profecias de Elias foram profecias vai parar de chover por um tempo, e aí depois vai voltar a chover. Era a profecia imediata. Elias, a profecia de Elias era sobre Acabe. Elias fala: olha, você vai morrer e já está determinado. A profecia de Elias foi sobre a morte de Jezabel. Foram profecias que se cumpriram pouco tempo depois. Então não tem nenhuma profecia de Elias para o futuro, para a igreja, para os tempos futuros. Se você olhar o conceito humano, o ministério de Elias, no conceito nosso, não escreveu nada, nenhum livro. E também não tem nenhuma profecia de longa data. É profecia ali para aquele reinado, para aquela época. Se comparar, a gente vai pensar: Elias foi um profeta até fraquinho. Porque as profecias que profeta é esse que a profecia não tem grandes profecias? Não tem isso, e ele também não escreveu nada. Ele era um dos profetas mais fraquinhos. Mas o que diferencia Elias não eram essas grandes realizações. Elias, o que diferenciou Elias foi a sua integridade, a sua defesa de Deus, defesa da fé, defesa das coisas de Deus, num reinado que, lembra que eu falei para vocês que Acabe, a Bíblia diz, né, que Acabe foi um dos piores reis de Israel pelo seu comportamento, e junto com Acabe tinha Jezabel, que odiava tudo que era de Deus. Elias foi marcado por ser um profeta, não destaque pelas coisas assim que na visão humana falaria: um grande profeta é um que prevê coisa para 200, 500, 700 anos, 1000 anos, para a eternidade, ou alguém que escreveu, um grande escritor de livros, que nem Isaías, Ezequiel, Jeremias e tantos outros. O que é conceito de grande para nós, para Elias e diante de Deus, não é porque Elias foi grande, mas grande o quê? No seu caráter, na sua integridade, no seu compromisso com Deus. E por isso, se você olhar, a Bíblia dedica uma grande parte aqui dos textos falando do ministério de Elias. Mas alguém que não fez profecias lá para o futuro, alguém que não escreveu nada, só que o compromisso dele com Deus, o compromisso de fidelidade, a coragem que ele tinha, destacou Elias. Em termos de legado, é isso que Elias ensinou, é isso que Elias demonstrou: compromisso com Deus, independente da pressão, independente do ambiente, independente do que aconteça, ele não largava a fé dele com Deus, ele não largava esse compromisso com Deus. Amém, meus irmãos? Olha só, isso mostra para a gente também, em termos de lição, quando a gente fala, lembra que todo início tem um fim, a gente está olhando para isso e pensando: o que eu deixo em termos de legado para aquelas pessoas? O que eu tenho que mostrar então para que outros continuem? Elias não deixou grandes profecias para o futuro. As profecias de Elias cumpriram tudo ali, na hora. Elias não deixou escritos, mas Elias deixou um exemplo de vida, um exemplo de compromisso com Deus. E pergunto a você e a mim mesmo: que exemplo a gente está deixando para os nossos próximos? Não precisa, quando fala de deixar alguma coisa para o futuro, para as pessoas, não é que a gente precisa: mas eu nunca fundei um ministério, eu nunca, fui alguém famoso, eu nunca fiz turnê por aí, eu nunca fui um pregador, eu nunca
preguei para multidões, eu sou tímido, eu não tenho coragem nem de falar lá na frente, eu nunca fui líder de um grupo, eu nunca fui um grande cantor. Eu não sou nada disso, eu sou uma pessoa tão simples aqui, a minha vida é pacata, o meu dia a dia. Aí o pastor fala isso de deixar um legado, isso é coisa de gente grande, é coisa de grandes realizações. Não, meus irmãos, Elias, do ponto de vista humano, ele não seria um grande profeta. Ele foi um profeta, mas ali, profecia simples ali para aquela época, nada escrito, nem um grande escritor, só que ele foi lembrado, ele foi colocado como referência. E mais, a grande marca que diferenciou Elias é quando a gente vai lá nos evangelhos e a gente vê que na transfiguração, lembra que com Jesus teve um momento em que ele foi orar e teve a transfiguração, ou seja, a glória de Deus se manifestou ali, é como se fosse o céu ali na terra. E aí estava Elias, e junto com Elias apareceu nessa transfiguração, está lá em Mateus, isso aí a gente não precisa olhar lá, só para vocês saberem, está em Mateus capítulo 17. Junto com Elias aparece junto com Jesus nessa transfiguração, aparece Moisés e Elias. Moisés e Elias. Isso, muitos anos depois, muitos anos depois, quando se manifesta a glória de Deus no ministério de Jesus, vamos dizer, Jesus chama alguém lá do céu e fala: eu vou bater um papo com os santos lá do céu. Aí quando aparece para bater esse papo, quem que vem falar com Jesus? Moisés e quem? Moisés e Elias. Moisés e Elias é os que vêm de tantos. Quando Jesus estava aqui no seu ministério terreno, já tinha passado Isaías, já tinha passado pela terra Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, os profetas aí, todo Abacuque, Malaquias, tantos profetas, Ageu, Jonas, tanta gente tinha passado. Mas na hora em que Jesus manifesta a sua glória lá na transfiguração, quem que desse porção de heróis da fé, gente importante, gente famosa, vamos dizer assim, gente, os santos homens de Deus, quem que aparece ali? Moisés. Aí você fala: Moisés, o grande libertador, opa, esse aí realmente merecia estar lá, esse é realmente dos grandes. Mas aparece junto com Moisés quem? O Elias. Isso demonstra o quê? Vamos dizer assim, que o cartaz de Elias estava lá em cima. Concordam comigo? Que em termos da glória, lá na glória de Deus, alguém que tinha um nome bom, vamos dizer assim, alguém que está bem ali, que está com cartaz alto, elevado, de grande estima, no nosso conceito humano, seria esses que aparecem. E aparece quem? Moisés e Elias. Mas Elias não fez nenhuma profecia sobre o Messias, não fez profecia sobre a igreja, não fez profecia sobre Israel, não fez profecia sobre o fim do mundo, nada disso, nem escreveu nada. Só que ele aparece lá na transfiguração. Porque Elias, o legado de Elias foi esse compromisso inabalável com Deus, integridade de vida. Se tem alguma coisa que eu e você podemos deixar, não é assim as grandes realizações. Você não precisa pensar: eu não sou um grande famoso. Se eu e você deixarmos para os nossos filhos, para a igreja, para as pessoas que convivem com a gente, para no trabalho, nos amigos, pelo menos deixar uma marca na vida das pessoas, dizer o seguinte: olha, essa pessoa aqui é uma pessoa, podem falar o que quiser, mas gente firme, gente honesta, gente fiel, gente que não se corrompe, gente que não se abala, é gente que é gostoso de estar junto, não é nenhum lá dos bambambam, não é famoso, mas as pessoas enxergarem respeito na gente.
Irmãos e irmãs, se a gente deixar esse legado, pelo menos isso, para os nossos filhos também, nossos filhos olhar e falar o seguinte: olha, se tem uma coisa aqui hoje nos dias dos pais, né? E as mães, todo pais, os nossos filhos olharem no futuro e poder dizer o seguinte: uma coisa que eu aprendi com meu pai e com minha mãe, ser íntegra, ser honesto, ser fiel a Deus, ter compromisso, ter caráter. Isso a gente precisa deixar. É algo que a gente pode fazer. E isso Elias deixou. Amém? E da parte de Eliseu, nessa transição, quando a gente olha a parte de Eliseu, Elias se preocupou nessa deixar esse legado aí de integridade. E Eliseu, que estava começando, o que ele procurou, Eliseu estava começando. Antes de qualquer milagre, de qualquer coisa, o texto lá de capítulo 2 de 2 Reis mostra a fidelidade de Eliseu. Então Eliseu estava começando. Ao invés de atropelar as coisas, de querer passar a perna nos outros, e tem também isso, a gente às vezes quer assumir as coisas, mas quer a coisa muito apressada antes de aprender. E para a gente desenvolver, para a gente poder desempenhar alguma coisa, primeiro a gente precisa aprender. E aprender é bom quando a gente aprende com boas referências. E é o que Eliseu fez. Eliseu olhou e falou: eu preciso estar de olho atento tudo que esse Elias faz. Se eu quero ser um grande profeta, eu tenho que seguir a Elias. Eu tenho que seguir ele. Então o texto mostra o quê? Que a fidelidade de Eliseu. Olhando aí, no 2 Reis capítulo 2, que está aí na sua revista também, o texto bíblico, 2 Reis capítulo 2. Se vocês olharem o comportamento de Eliseu, ele já estava percebendo que estava no fim da jornada de Elias. Vocês estão aí na Bíblia, 2 Reis capítulo 2? Tá? Ou na Bíblia ou na própria revista, que é a leitura em classe aí. Chama a atenção aqui no versículo 1, o final do versículo 1, então aí, Elias partiu com Eliseu de Gilgal, certo? Os dois andam juntos. Acharam aí? Vocês acompanham. No versículo 2 diz o seguinte: e disse Elias a Eliseu: fica aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Elias fala o seguinte: eles saem de Gilgal, uma cidade lá, e fala o seguinte: Elias fala: Deus me mandou ir para a cidade de Betel. Você não precisa ir, fica tranquilo aí, pode ficar descansando, não tem problema. Não é que Elias estava desprezando Eliseu. Elias estava na sua jornada, falou: Deus me mandou para uma missão na cidade de Betel. Eliseu, fica a teu critério. Você não precisa ir, porque eu vou lá. Deus mandou ir para Betel, eu vou para lá, fica a teu critério, não precisa ir. O que Eliseu fala? Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que te não deixarei. E assim foram a Betel. Então Elias diz que vai para Betel, fala: não precisa ir, você pode ficar tranquilo, descansando e tal. Mas Eliseu falou o seguinte: eu estou te acompanhando, de jeito nenhum eu vou te largar. Por que Eliseu tinha essa postura? Porque cada minuto de convivência com Elias era uma oportunidade de aprendizado, de desenvolver o ministério. Eliseu queria ser um grande profeta. Se ele queria ser um grande profeta, ele tinha que andar com um grande profeta. Então não tinha espaço para moleza, ele tinha que olhar para o exemplo dele era Elias. Então ele tinha que aproveitar todo o tempo que ele tinha para olhar para o seu exemplo. Isso é uma lição para mim e para você. Você quer ser
bem-sucedido na tua vida, comece a procurar bons exemplos. Exemplos de pessoas que têm compromisso com Deus e comece então a aprender com esses exemplos. É o que ele fez, e não fazer as coisas do que dá na telha da gente. Sabe, a gente quer às vezes fazer as coisas, mas simplesmente, eu acho que, sei lá, de repente se eu fizer assim, vai ser um sucesso. Não, agora me deu na ideia aqui, eu tenho um grande plano, já sei, tive uma grande ideia e vou fazer agora, vou começar a agitar. As pessoas que querem desenvolver grandes projetos, grandes planos, antes de ter as ideias iluminadas, elas antes procuram boas referências, grandes exemplos, para nós, para mim, para você, em qualquer área da vida. Antes de você sair fazendo e querer fazer e acontecer, antes disso, procure pessoas que são referências boas, que são exemplos a seguir, e aprenda com eles, procure lições com eles. É o que Eliseu nos mostra. Então Elias disse que ia para Betel. Eliseu falou: não, eu vou com você. Aí na sequência, no versículo 4, Elias disse a Eliseu, quando eles chegaram em Betel, aí ele diz: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Então eles vai para Betel. Chega em Betel, Elias fala: agora Deus disse para eu ir para Jericó, mas se você quiser ficar aqui, pode ficar tranquilo, deixa que eu vou lá e eles vão sozinhos. O que Eliseu diz na sequência? De jeito nenhum. Se você vai para Jericó, eu vou com você, não vou te largar. Porque é o mesmo raciocínio. Para Eliseu, todo o tempo ele tinha uma referência. Ele quer ser um grande profeta, ele precisava estar de olho no profeta Elias para ser alguém, um grande profeta. Aí vai lá no versículo 6. E Elias disse: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Então olha só, primeiro eles saíram de Gilgal, Deus falou para Elias: vai para Betel. Aí Elias fala: Eliseu, se você quiser ficar, não sei comigo. Eliseu disse: de jeito nenhum, você vai para Betel? Eu vou com você. E foi. Chegaram em Betel. Em Betel, Elias diz: agora o Senhor me mandou ir para Jericó. Se você quiser ficar aqui, pode ficar. O que Eliseu disse? De jeito nenhum. Eu vim com você para Betel, você vai para o Jordão, você vai para o Jericó, eu vou com você para Jericó. Aí foram para Jericó. Chegou em Jericó, o Elias falou: agora Deus mandou ir para o Jordão. Esse pinga, vai para lá, vai para cá. Aí de Jericó falou: agora Deus mandou ir para o Jordão. Aí Elias de novo fala: não arrega o pé, você vai para o Jordão, eu vou para o Jordão com você. Esse trajeto, essa vai e volta, demonstra o compromisso que Eliseu tinha. Ele queria ser um grande profeta, ele queria começar algo grande, ele estava se baseando em alguém que tinha compromisso com Deus. E Elias, vendo esse compromisso, fala o seguinte para Eliseu: fala: o que você quer quando eu partir? Faz um pedido aí. E qual foi o pedido de Eliseu para Elias? Falou: eu quero porção dobrada do teu espírito. Uma coisa aqui que a gente tem que olhar é: esse pedido de Eliseu não era um pedido, sabe, arrogante, um pedido assim, não, é que eu quero ser bonzão, eu quero ser 2 vezes melhor que você, eu quero fazer 2 vezes mais milagre que você. Não era um pedido para simplesmente porção dobrada, não era: eu quero mostrar para todo mundo que eu tenho mais poder que você. Não, pela lei dos israelitas, a porção dobrada de uma herança, quando um pai deixava a herança, o primogênito, o primeiro filho, recebia o dobro. Então, se tinha lá 4, 5 filhos, dividia, vamos pensar assim, 5 filhos, pegava a herança do pai, dividia lá em 5, seria dividir em 5 partes iguais. Mas aí o que eles fariam?
os judeus eles tinham o costume de, para os outros 4 filhos, dava uma parte, e para o primeiro filho, o mais velho, dava o dobro dos outros. Então, o filho ficava com 2, por exemplo, e os outros filhos ficavam com 1. E você fala, mas que coisa injusta, porque o primeiro ficava com o dobro dos outros. Isso aí era para mostrar o que? A continuidade. Era para mostrar que o primogênito assumia a liderança, a continuidade do trabalho do pai, o legado do pai, a direção do pai, aquilo que o pai tinha. Quando ele dava uma porção dobrada para um filho, era para dizer: você, meu filho, vai continuar o meu trabalho, o que eu fiz, você é o responsável por essa continuidade. Quando Elias pede porção dobrada, o que Elias está pedindo? Eliseu está pedindo. O que Eliseu está pedindo para Elias? Ele está dizendo o seguinte: eu quero, você, Elias, teve esse trabalho, esse compromisso com Deus, a tua responsabilidade como um representante de Deus. Eu quero, quando ele diz porção dobrada, ele diz: eu quero ser o herdeiro dessa responsabilidade. Estão entendendo, mais ou menos? Não é que Elias estava dizendo: eu quero fazer mais milagres, eu quero fazer o dobro de milagres. Embora aconteceu que ele fez mais milagres, isso aconteceu. Mas o pedido de Eliseu era, quando pedia a porção dobrada, ele dizia: olha, me faz ser um herdeiro do teu ministério. Eu quero ser um profeta que nem você, com essa responsabilidade, com esse compromisso. É esse o pedido. Eu quero ser visto, eu quero assumir o teu ministério, eu quero ser como você, com esse compromisso. Era um compromisso de fazer mais para Deus. É isso que Elias não estava pedindo. A gente sempre troca. Eliseu não estava pedindo mais privilégios, fazer mais bonito para os outros. Ele estava pedindo eu quero assumir essa responsabilidade que você tem, o compromisso que você tem com Deus. Eu quero ser o herdeiro disso. Eu quero levar e fazer a obra de Deus assim como você fazia. Eu quero ser o herdeiro desse teu trabalho. E aí o que Elias disse para Eliseu? Olha, se você continuar me vendo, acompanhando, me seguindo, vendo tudo que acontece comigo, isso vai acontecer. E Eliseu não vacilou, fez isso. Esse procedimento aqui é para mostrar, conforme eu disse para vocês, se a gente quer fazer qualquer coisa na vida da gente, se a gente quer ter sucesso, quer desenvolver, a gente tem que ter a humildade de olhar para pessoas que têm compromisso com Deus, que têm sucesso, tem que ter referências. Olha, até o próprio apóstolo Paulo diz o seguinte: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Aí quem olha e fala assim: Paulo era convencido, né? Olha que meditado, me imita como eu imito a Cristo. Não era convencido, é que Paulo tinha o compromisso, ele tinha a consciência do compromisso que ele tinha com Deus. Fala: olha, a minha vida é dedicada a servir a Cristo. Então, se você quer fazer alguma coisa, você não está. Paulo está dizendo o seguinte: você está vendo Cristo aqui no teu dia a dia? Não, mas quem está vendo? Está vendo eu. Então, tenha o mesmo compromisso que eu. Você quer ser fiel a Deus? Tenha o mesmo compromisso que eu, porque eu tenho um compromisso com Cristo. Faz a mesma coisa. Da mesma forma, no nosso dia a dia, a gente deve sim olhar para pessoas que têm compromisso com Deus, pessoas que a gente admira, pessoas que a gente olha e vê a dedicação, o empenho, a integridade, o caráter, a responsabilidade, o que a pessoa faz pela obra de Deus. E a gente tem que tomar como referência ter pessoas dessa forma. Não é simplesmente da nossa cabeça falar: não, eu quero revolucionar essa igreja, eu quero fazer diferente, eu já tenho umas ideias mirabolantes. Não tem nada de ideia mirabolante. O que tem que ter é uma ação do Espírito mirabolante. Aí sim, fala assim: eu quero que o Espírito Santo atue poderosamente. Como que o Espírito Santo vai atuar? Quando a gente aprende, a gente se envolve com humildade, vai vendo os exemplos,
vai vendo pessoas aprendendo, e os seres humanos, você sabe que nenhum ser humano é perfeito. Então, pessoas que você admira, mas essas pessoas vão ter suas falhas. Mas mesmo nas falhas, o que a gente tem que olhar, tem que aprender e não também jogar por água abaixo. Mas aonde a pessoa falhou, falar, não, aqui eu não posso seguir por esse lado. O próprio Elias, que nós estamos dizendo, ele, quando a Jezabel falou que ia matar ele não desanimou? Não desanimou? Não foi lá se escondendo e falar, melhor eu morrer, a Jezabel vai me matar, não ficou mais ninguém, só eu estou aqui, coitadinho e tal. Aí Deus mandou lá o anjo e deu um chacoalhão nele e falou, levanta, tem muita coisa para você fazer. Então, até nisso, Elias deu lá as suas, vamos assim, aquelas fraquejadas. Só que isso não desmerece Elias como um grande homem de Deus. E Eliseu seguia esse exemplo. Essa transição aqui de Elias para Eliseu é uma lição para nós no dia a dia. Do nosso lado, o que estamos fazendo? Nós devemos deixar um legado para as outras pessoas e não enxergar aqueles que vêm depois da gente como inimigos, mas encarar como uma missão. Eu preciso formar pessoas para continuar o que eu tenho feito, e não pensar, é eu que faço e qualquer que aparecer eu preciso deixar de lado porque estão querendo passar a perna. Que passar a perna? Quem dera que surgisse grandes pessoas para fazer de tudo que tem na igreja, que surjam mais e mais, e que a gente tenha o prazer de dizer, eu fiz parte da formação desse grande homem, dessa grande mulher de Deus, eu contribuí para que fosse dessa forma. É isso que é o nosso prazer. E para você, para mim, que quer fazer alguma coisa, o que Eliseu nos mostra? Não desgruda o olho de referências, de pessoas com compromisso com Deus. Não tira o olho, segue. Você vai para Betel? Eu vou junto. Você vai para Jericó? Eu vou junto. Você vai para o Jordão? Eu vou junto. Não tira o olho. Por quê? Porque essas pessoas podem deixar, conforme Elias deixou, a capa. E a capa é o sinal dessa herdar esse compromisso. E Elias deixou a capa para Eliseu, que dali saiu fazendo seu ministério. Vamos continuar dessa forma. Amém? Deus abençoe a todos. Presbítero Luiz com a continuidade, e parabéns a todos os pais, inclusive eu, todos os pais, Deus abençoe. E à noite, se Deus quiser, estaremos aqui.